Agora nós vamos receber no palco outra forte parceira. Ela chegou recentemente ao time, mas logo se destacou como uma grande aliada na causa racial. Renata Appelt. Appelt. É porque o outro nome é mais difícil do que esse. Vem aqui. Vem aqui, minha amiga. Olha, gente. Não, fala seu nome. Renata Appelt. Appelt. E o outro nome? Selazek. Viu? É fácil de falar. Selazek. É difícil de escrever. Renata é executiva de estratégia, projetos e sustentabilidade da Caixa Capitalização. Ela vai receber para o nosso painel sobre governança Cristina Pinho, vice-presidente do Conselho do IBGC, Thalita Matos, CEO da Singer Consultoria, e a Michele Salles, diretora de Ecossistemas e Relações Institucionais da Ambev. E é um pouco só de meninas, eu adoro. Estou me sentindo quase no Pacto das Pretas. Fiquem à vontade. Renata, é contigo, tá, amada? Alô? Tá ouvindo, gente? Estão ouvindo? Ai, que bom. Agradeço aí a honra de estar aqui nesse painel maravilhoso, nesse evento incrível. Né? Meu nome é Renata. Eu sou começando com a minha audiodescrição, uma mulher branca, de quase 50 anos, cabelo claro, vestido preto, que é a minha cor favorita, por isso que eu estou aqui. Né? Mãe, filha, irmã, profissional, amiga e, principalmente, aliada e ativista da causa. Né? Eu acho que, dando um overview de como é que eu vim parar aqui, eu sou, pelo nome vocês já viram, né? É uma mistura aí de raças, e todos nós somos essa mistura. Né? Então, tenho um avô polonês, uma avó nordestina, sergipana, parda, negra, e eu estou aqui há 10 anos. Mas eu vivia numa bolha, né, gente? Uma bolha da branquitude. Com 12 anos, eu fui para uma escola pública, né, e saí um pouco da bolha. Há 10 anos atrás, casei com um homem negro, preto, tenho um filho negro, e saí muito mais da bolha com isso. Né? Eu só consegui, na realidade, ver aquilo que os pretos passavam quando eu me casei com esse homem. Já me separei, gente, mas vivi 5 anos vendo o racismo de perto. E isso me fez aí uma grande aliada da causa. Eu sou recente no pacto, porque a gente está, como CNPJ, né, há 6 meses no pacto. Mas a minha causa é muito mais antiga do que isso. Né? E hoje eu tenho a honra aqui de receber para falar com vocês, né, para a gente bater um papo, essas 3 mulheres incríveis, incríveis. O tema é um tema que não é leve. Né? A gente falar de governança não é aquele tema suave na nave, não é? Então, para começar, eu acho que, para dar uma introdução, pegando um filósofo que eu gosto muito, Aristóteles, ele dizia que bom senso é a principal fonte da conduta ética. E bom senso, aí essa fala eu não sei se é dele, tá, gente? Que, além disso, o bom senso mas que também é a característica mais bem dividida no mundo. Quem é que tem mau senso? Né? Então, quem é que há? Todo mundo tem bom senso, todo mundo diz que tem bom senso. Né? Mas, como isso não se aplica na prática, a gente precisa de ferramentas de governança para que as coisas, os direitos iguais, que a gente não precisaria estar aqui discutindo. Para mim, essa pauta não existiria se a gente respeitasse os direitos humanos, né? Não teria necessidade, mas, infelizmente, ela existe e a gente tem que conversar sobre isso. Então, assim, a governança corporativa, hoje, é uma das ferramentas essenciais para essa promoção da diversidade e de evitar esses desalinhamentos sociais e raciais. Né? Então, para garantir
essas práticas éticas, transparência e responsabilidade, hoje a gente precisa dessa governança. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não precise mais. Eu espero que não, né? Que seja uma coisa já tão enraigada que a gente não precise falar sobre isso. Então, hoje a gente tem diversas ferramentas de governança para garantir essas práticas e evitar as injustiças raciais e sociais, né? Uma das grandes práticas são nossos conselhos, nossas políticas de diversidade, nossas políticas de sustentabilidade, os comitês de diversidade, equidade e inclusão, os reportes que as empresas hoje fazem usando grandes normas, né, internacionalmente conhecidas. Então, hoje temos diversas questões. E o próprio pacto. Eu acho que o pacto, a gente, aí falando a gente, empresa, né, as empresas, falando sobre o pacto, medindo seus indicadores de equidade racial, tendo que divulgar esses indicadores. A gente fez uma medição agora, antes de entrar para o pacto, a Caixa Capitalização, né, a empresa onde eu estou hoje. A gente vai fazer uma nova medição agora em dezembro, e em junho do ano que vem, quando a gente completar 1 ano de pacto, a gente vai publicar esse resultado. Então, isso é uma grande ferramenta de governança. Então, aqui agora, falando com as minhas colegas maravilhosas, sobre esse tema de diversidade, né, na equidade racial e social. Vou começar com a Cristina. Cristina, vou começar aqui com você. Como é que as empresas... Cristina é conselheira do IBGC, né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Como as empresas podem integrar práticas de governança socialmente responsáveis e diversas em suas estratégias de negócios? Bom, obrigada, pessoal. Muito bom dia. Agradeço aqui ao convite, em nome do IBGC, que também faz parte do pacto. Estou representando aqui o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde eu sou conselheira já no meu 2º mandato, uma causa que eu abracei profundamente, na medida em que eu me dei conta de que, sem uma governança robusta, nós não vamos ter uma sociedade justa e, muito menos, sustentável. As empresas que não têm uma governança, que é um conjunto de práticas, procedimentos, políticas, que sustentam o seu futuro, que tragam essa sustentabilidade, inclusive para a agenda ESG, porque você não consegue ter o E e o S sem o G. É o que eu penso. A gente tem vários exemplos de empresas que falham ao longo do seu caminho, na sua agenda E e S, porque não tinham uma governança forte. Exemplos de que não cuidaram da sua cadeia de fornecimento, e aí você tem trabalho escravo. Exemplos de que fizeram um marketing, uma comunicação inadequada, e vai para a mídia, a imagem da empresa fica prejudicada. Quando a imagem da empresa se prejudica, a empresa fica prejudicada, consequentemente, os empregos, e todo aquele território onde ela atua, o social fica prejudicado. Então, cuidar do meio ambiente é super importante, cuidar da agenda social é super importante, mas se isso não estiver suportado por uma boa prática de governança, ou boas práticas de governança, não pode, ali no meio do caminho, você sofrer um incidente, um acidente qualquer, e jogar tudo por terra e ter que começar tudo de novo. Então, eu abracei isso na medida em que eu também passei por um momento muito difícil na empresa de petróleo e gás, que todos vocês conhecem, que é a Petrobras, que passou por um momento dificílimo na sua governança, na sua história, e eu era executiva na época da empresa, justamente porque a gente tinha uma falha, tinha governança vulnerável. Isso causou centenas de desempregos nesse país, milhares de desempregos, centenas de empresas que fecharam por causa da Lava Jato. E por quê? Porque a gente tinha uma governança falha. Então, as empresas... Então, nós temos inúmeros, hoje,
ferramentas, inúmeras ferramentas, discussões a respeito de como implementar de verdade uma agenda ESG. Mas todas elas passam por você ter uma governança forte, que começa com o conselho, realmente, como você falou, Silvio. Então, o conselho da empresa, ele tem que abraçar isso, e, na medida em que ele entende que isso faz parte da agenda de sustentabilidade do negócio, traz para dentro da empresa, então, os riscos do impacto do negócio nesses três vetores: ambiental, social e de governança. No que se refere ao social, o ambiental é muito óbvio. Então, a empresa ela olha logo as externalidades que ela causa no meio ambiente, que o seu negócio está trazendo. O social, ela olha para dentro. Então, ela vê o seguinte: eu estou tratando bem meus empregados, os meus ativos humanos. E tem uma coisa que as empresas estão demorando para perceber, mas estão caminhando: o risco da desigualdade social no seu negócio. E a desigualdade social, ela é também a falta de oportunidade para o negro, para o pardo, para a diferença de gênero, para o LGBTQ+, tudo que a gente puder imaginar de falta de oportunidade é fator de energia para alimentar uma coisa tão triste que nós temos, que é a desigualdade. E a desigualdade, ela é um fator extremamente detrimental para o negócio. Então, a empresa que não entende que naquele território onde ela está atuando, se ela não tiver ali uma renovação de mão de obra, se ela não der oportunidade para aquelas pessoas que estão ali trabalhando, que façam parte do negócio, que elas também usufruam daquele benefício, daquela riqueza que aquela empresa está trazendo para o território, ela está perdendo oportunidade de ter pessoas talentosíssimas dentro da empresa, assim como também ela está trabalhando contra a sua sustentabilidade. Mas isso só é entendido na medida em que você usa ferramentas adequadas. Matriz de risco, você coloca, então, os riscos ali que você está sofrendo com a agenda ESG, você trata, você mitiga, você bota barreiras, traz isso para o seu planejamento estratégico, com metas, indicadores, grana, investimento. E uma coisa que todo mundo pensa que a matriz de risco vai trazer só gasto para barreiras. Não! Traz também oportunidade de negócio. É isso que é inteligência. E, na medida em que o alto nível das empresas, os conselhos, que são responsáveis pelo acompanhamento dessa atuação, desse desempenho da matriz de risco e do desempenho da empresa, aí sim você consegue contaminar, você consegue disseminar essa cultura, não só a cultura do risco, mas também a cultura ESG. Por quê? Porque o ESG está dentro da matriz de risco. Então, é isso que eu queria te dizer logo assim, de bate-pronto, que sem G você não tem o E nem o S. Maravilha, perfeito. A gente realmente precisa equilibrar as três letrinhas dentro das empresas. Thalita, agora. Vocês dialogam, né? Thalita é fundadora e diretora da Singuê Consultoria. Vocês dialogam com muitas empresas importantes. Quais métricas e indicadores as empresas devem adotar para medir seu impacto na redução das injustiças sociais? Oi, gente. Bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui, e especialmente com essas mulheres. A gente super se conectou lá atrás também. E aí, antes de ir para a tua pergunta, sempre que eu me preparo para falar sobre temas importantes como esse que a gente está tratando aqui, eu vou buscar um pouco na minha história de estudo e realização prática o que de fato eu tenho para colocar a serviço do debate que a gente está criando aqui, né? E hoje, especialmente, eu me senti muito afetada por essa música que rolou aqui antes, pela conexão com a Cris e com a Michele. Então, eu quase que atualizei assim, o que eu tinha para trazer para vocês a partir desses encontros. E aí, eu quero trazer um comentário em relação ao que a Cris trouxe,
que é o conselho, ele também é formado por pessoas, que foi uma fala muito presente aqui no painel liderado pela Grazi, né? E, na Singuê, a gente tem a oportunidade de dialogar com conselhos e também com os comitês executivos de grandes empresas, trazendo, às vezes, né, um reporte de um grande programa que a gente desenvolveu, enfim, trazendo alguns alertas em relação aos compromissos públicos que essas empresas têm para metas de diversidade que estão aquém de serem realizados, enfim. E aí o que eu percebo como essa agente externa, né, como uma consultora nesses espaços, que essas pessoas que compõem os conselhos e compõem os comitês executivos, algumas dessas pessoas são as pessoas fundamentais para que esses compromissos não morram. Então, assim, a gente tem, nas grandes empresas do Brasil hoje, uma conselheira, por exemplo, que está ali defendendo a pauta da diversidade e não abre mão disso, né? A gente tem um diretor ou um vice-presidente que está trazendo ali a meta do compromisso público e os riscos de não cumprir esse compromisso público até a data divulgada, né, para a população. Então, a gente tem essas figuras, essas pessoas que assumiram esse compromisso, não necessariamente sendo pessoas que representam essas agendas, mas que entendem a força e o peso da sua caneta, ali, como trouxe a Grazi no primeiro painel. Então, queria trazer isso. Assim, né? A gente tem essas pessoas tendo uma centralidade. Então, concordo com você, começa pela governança, precisa do engajamento da alta liderança, como foi falado no painel anterior também, e a gente tem pessoas que são centrais para a manutenção e sustentação desses compromissos. A Singuê, ela atua com programas de diversidade, equidade e inclusão. Hoje a gente atende Itaú, Natura, Gerdau, Carrefour, a gente está no Unicef, na Fundação Lehman, na Fundação Itaú também, com uma atuação muito presente no terceiro setor, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. E aí, assim, quando você me pede indicadores, e eu conecto com a fala da Cris também, se governança é sobre políticas, procedimentos e práticas, os indicadores precisam refletir processos, políticas e práticas, né? Então, é um indicador se a empresa tem ou não uma política robusta sobre os temas de diversidade, equidade e inclusão, e se essa política foi feita em consonância com a realidade do negócio e daquela cultura. As políticas mais robustas que eu conheço, elas foram cocriadas. Elas tiveram, no seu processo de elaboração, muitas vozes. E essas são aquelas que se sustentam com mais... enfim, acho que com mais consistência mesmo ao longo do tempo. Então, a existência ou não de uma política de diversidade, equidade e inclusão, para mim, é um indicador. A gente tem uma série de indicadores relacionados à diversidade que tem a ver desde a presença de pessoas públicas de diversidade, e aqui eu estou falando de pessoas negras, de pessoas com deficiência, em alguns contextos mulheres, pessoas das comunidades LGBTQIAPN+. Então, a presença desses públicos dentro do quadro da organização é um indicador, quantas pessoas desses demográficos a gente tem, mas também onde essas pessoas estão. Né? Então, assim, quantas pessoas eu tenho na liderança? Hoje, a gente tem, dentre esses meus clientes que eu falei, vários desses têm compromissos públicos de pessoas negras na liderança. Alguns entendendo liderança como coordenação e supervisão, outros já entendendo liderança a partir de gerência, que eu acho que também tem uma diferença importante. Então, entender esse demográfico, como ele está distribuído dentro da empresa. Um outro indicador que tem mais a ver com as práticas é que processos existem que estão acelerando a chegada dessas pessoas a espaços de tomada de decisão e poder, à liderança. Então, a gente atua com uma série de programas de aceleração de carreira, de mentoria, de programas de trainee, em que a gente está o tempo inteiro em diálogo com essas empresas, robustecendo essas carreiras para assumir cada vez posições mais estratégicas dentro dessas corporações, por exemplo. E aí a gente tem os indicadores pensando na qualidade da experiência da pessoa colaboradora como um todo, que vai desde tudo que nos diz, por exemplo, as pesquisas de clima, e que recortes a gente faz, né? Qual que é a experiência da mulher? Qual que é a experiência da pessoa negra? Qual que é a experiência da pessoa com deficiência? E a gente vai encontrar coisas incríveis, do tipo, o trabalho remoto fez muito sentido para pessoas com deficiência e pessoas trans, por conta do constrangimento que, muitas vezes, é para essas pessoas estarem no ambiente do escritório. Então, olhar os dados, ter os dados, né, ter os indicadores e ter uma boa análise, e aplicar boas lentes e boas perguntas em cima desses dados e indicadores é fundamental. Quando a gente pensa na qualidade dessa jornada das pessoas, a gente precisa discutir salário também. A gente precisa discutir salário digno. Eliézer publicou um texto há pouco tempo sobre isso. Sair da discussão do salário mínimo e ir para a discussão do salário digno, porque essa desigualdade ela pode estar dentro da minha empresa, né?
E aí tem todo um olhar também para o investimento social privado. Então, quais são todos os dados que eu tenho em relação, quanto que eu invisto nas comunidades de entorno onde as minhas unidades de negócio estão presentes? E aí não vale dizer o investimento via Lei Rouanet, porque isso é um dinheiro de imposto que foi investido, né? Então, assim, essa confusão está bem presente hoje nas empresas, tá? O entendimento de que investimento social privado é igual à lei de incentivo, e essas coisas são diferentes. Tem 2 pesquisas bem importantes que saíram sobre isso, a da PIPA, de Filantropia Negra, e do Fundo Aguibara, também, do qual eu sou conselheira. Enfim, acho que eu trouxe alguns aqui, mas eu vou deixar para a gente bater mais papo. Obrigada. Maravilha, muito obrigada. Muito reflexiva, né, essas questões de vocês. Agora, para a Michele. Michele é diretora de Ecossistema e Relações Corporativas da Ambev. Né? De que maneira, Michele, a transparência e a prestação de contas podem fortalecer a confiança da comunidade nas iniciativas de responsabilidade social corporativa? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Fiquei muito feliz com o convite, obrigada. E eu também estou muito feliz de estar com vocês, assim, é um diferencial. E essa pergunta foi uma pergunta que eu fiquei, gente, como que a gente responde isso que não for através do óbvio, né? Porque eu, querendo ou não, estou representando uma das maiores empresas, não só do Brasil, mas globais. A gente é responsável por parte do PIB do país. Então, como que é essa conduta? E, para mim, né, não tem outra resposta do que seja transparência, né? Do como que a gente vai para essa transparência para conduzir para essa confiança com as pessoas, com as empresas, com todo o ecossistema. O ganho que a gente tem é efetivo nisso. Então, a gente, né, não vou me repetir aqui, mas a gente falou já de alguns processos específicos que a gente tem que ter dentro da empresa. A governança em si, o G, ele, de fato, alimenta. Inclusive, eu acho que, há uns 2 anos atrás, eu lembro da discussão que era olhar para a diversidade, equidade e inclusão dentro de governança. Hoje, é muito mais fácil a gente falar sobre isso, mas, no início, era um processo muito, não, isso é social, porque a gente está falando de apoio às pessoas, a gente está dando oportunidade, a gente está isso, aquilo. Quando, na verdade, não, a gente tem que ter uma estrutura para que isso, de fato, aconteça, mas que isso possa permear, que isso seja consistente, porque a gente não está falando de algo que é imediato, que a gente faz uma mudança e já tem uma solução prática ali, está tudo certo, a gente mudou. A gente está falando de um processo de construção. E, quando a gente fala de um processo de construção, a gente está olhando, como eu disse, para fora, né, do impacto que a gente tem no nosso ecossistema, mas, quando a gente olha para dentro e olha para as nossas políticas, a gente tem que lembrar quem desenha essas políticas. Como que essas pessoas estão percebendo, estão preparadas, estão olhando para todos os dados gerados sobre isso, para que a gente tenha efetividade nesse processo. Então, hoje, dentro da Ambev, desculpa, a gente faz uma discussão muito efetiva, a gente tem comitês relacionados a isso, de como a gente direciona todo esse trabalho. Então, pegando muito do recorte, por exemplo, de diversidade, vou pegar gênero. A gente tem um trabalho desde 2016 focado em gênero. Então, a gente fala, né, das interseccionalidades, da mulher negra e etc. Mas qual é o resultado disso? O que a gente fez até aqui faz com que a gente continue fazendo? E quando a gente pergunta isso, muita gente acha que isso é sobre uma política ou sobre recursos humanos. Mas isso não. Isso é uma política, isso é governança, isso é como a gente pensa plano de sucessão, isso é como a gente pensa performance, portanto, isso é como a gente pensa a sustentabilidade de uma organização. Então, é fundamental como a gente olha para isso, tá? Então, esse processo de todas essas coisas entregam essa confiança interna, as nossas próprias lideranças começam a entender melhor e conectar esse processo, e isso passa a ser percebido nas nossas ações, na inovação dos projetos, como estão os números que a gente está reportando para o mercado, para os relatórios, como estão os nossos índices, e é muito legal ver isso crescendo, só que isso precisa ser discutido. Só que isso precisa ser trazido. E trago aí também um olhar de que precisa ser trazido por todas as pessoas.
né? Agora, desculpa, não sei qual de vocês comentou de ter, às vezes, ter uma pessoa, acho que foi você, né, tá, falando sobre a questão de diversidade, mas a gente tem que contemplar isso em todos os processos. Vou dar um exemplo muito simples de rotina sobre esse processo de confiança. A gente está olhando toda a nossa cadeia de suprimentos, né? E como que a gente faz com que a gente tenha novas empresas, novos fornecedores, inclusive muito focados em pessoas mais diversas, em empresas mais diversas. Qual que é o nosso sistema e como esse sistema conversa para essas pessoas fazerem um cadastro? Quais são as palavras que a gente tem ali que facilita que essas pessoas tenham uma conexão direta com a Ambev e elas não desistam no meio do caminho, achando que elas não são possíveis de fornecerem para a gente? Isso faz parte do quê? Da gente olhar para esse processo interno, fazer essa mudança para gerar uma confiança, essa conexão de como a gente faz esse impacto no ecossistema. E isso, gente, o resultado é uma relação ganha-ganha. Ganha Ambev porque a gente começa a ter novas percepções, a gente tem novos fornecedores, a gente tem novas ideias, e a gente melhora socialmente, porque a gente dá mais oportunidade para mais pessoas, para mais empresas. E a gente divide isso. E a gente melhora os índices sociais. E se é o que a Ambev e eu, particularmente, acredito muito, e a gente tem isso como um mote muito forte enquanto empresa, crescimento compartilhado. A Ambev não vai crescer se a sociedade não crescer junto. Isso é fundamental. Então, todo esse processo de confiança, ele precisa acontecer. Maravilha. Eu acho que a gente pode resumir aqui, né, esse nosso bate-papo em estratégia, políticas, diversidade, ouvir cultura, a cultura das empresas, né, a forma de passar essa questão para as parcerias, para os parceiros de negócios, para os fornecedores. E essas conexões que a Michele falou são fundamentais, porque o óbvio precisa ser dito e a gente não faz nada sozinho, né? Então, a importância da gente estar conectado e dessas 3 letras tão importantes, né, do social, do ambiental e da governança, estarem conectadas dentro das instituições, das corporações. Agora, assim, falando para vocês, né, de uma forma bem geral, como vocês entendem aí que as parcerias entre as empresas e a sociedade civil podem potencializar as ações de governança em prol da justiça social? O que vocês estão vendo aí sobre esse assunto? Aí, passando aí para a Cristina, como é que o IBGC estimula que as empresas enfrentem os desafios de implementar ferramentas de governança voltadas para essa questão da equidade social? Vou voltar aqui a uma dos painéis que eu assisti, em que alguém falou, acho que foi o professor, ele falou, existe muita falta de letramento nos nossos níveis de CEO. Talvez você esteja percebendo isso uma vez que você vai dentro da empresa. Eu percebo isso muitas vezes quando eu faço uma palestra ou quando eu estou em algum conselho que ainda não está tratando desse assunto, porque eu não sou só conselheiro do IBGC, eu também participo de outros conselhos. Eu sou essa voz que está sempre ali lembrando, olha, temos que fazer tal coisa e tal. Não deixa de fazer isso. E já observamos tal coisa? Então, gente, existe um fator educativo também, no alto nível das empresas, que é muito importante, que é para você acender aquela luz. E, muitas vezes, isso você pode começar falando do próprio negócio. Eu acho que é uma boa, porque você já chama a atenção ali daqueles conselheiros, daquela diretoria executiva, que está preocupada com o dia a dia, e está certo. Quem ajuda a diretoria executiva a pensar um pouquinho mais adiante nas oportunidades e nos riscos é o conselho, porque ele olha com mais distância. É a obrigação dele olhar a parte mais estratégica. E o que eu vejo é que, na gestão cultural, há uma falha na gestão cultural das empresas, ou seja, elas não olham para a importância de você gerir a cultura na medida em que as coisas no em volta estão mudando, ainda mais nesse mundo que está mudando tão rapidamente. Então, as ameaças vão aumentando no entorno, e você, culturalmente, não vai se dando conta, e também você não faz essa gestão cultural interna
da empresa. Por quê? Porque você não identificou esses riscos na sua matriz. Então, voltamos para aquele ponto que eu tinha falado. Junte-se a essa falta de educação e de percepção. Há uma falta de governança, de você ter uma matriz de risco que veja todas essas oportunidades, esses desafios. E o fato de você não ter essa atenção a uma gestão cultural, você acaba que você não espalha para dentro da sua empresa esse entendimento da agenda ESG, que tem que passar, e eu concordo com você, Michele, ela tem que fazer parte de todos os segmentos, porque quem vai enxergar como que eu posso atuar na agenda ESG não é o conselho, são as pessoas que estão dentro dos segmentos, na medida em que elas entenderem a conexão. Eu gosto muito de fazer esse paralelo. Para mim, isso é muito parecido com segurança de processos. Eu vim da área operacional. Enquanto as pessoas entendiam que segurança era o problema de um setor que tinha que cuidar da segurança, a gente tinha acidente atrás de acidente. É igual. A cultura de segurança ela tem que estar dentro de cada indivíduo. A mesma coisa a cultura ESG. Porque quem vai enxergar as oportunidades são as pessoas que estão trabalhando ali. Então, eu nem sei qual foi a pergunta que você me fez, mas eu acho que essa resposta está muito boa. Eu achei ótimo, maravilhoso. E a empresa é composta das pessoas, né? O que é o CNPJ sem os CPFs ali? Nada. Né? Então, acho que está ótimo, Cristina, é isso mesmo. Agora, para a Michele aqui, falando um pouquinho da Ambev. A Ambev tem sido case de sucesso de excelentes práticas. Como é que a inovação tecnológica pode ser utilizada para melhorar a governança e promover práticas mais justas dentro das organizações? Também, eu falei que eu fiquei com as perguntas mais difíceis. Não, mas quanto maior o CNPJ, maior a responsabilidade, está certo. Gente, falar sobre inovação tecnológica é um processo complexo, porque, ainda mais quando a gente está num fórum em que a gente está falando de questões, né, de diversidade racial, automaticamente vem na nossa cabeça a questão de algoritmos e etc., como que a gente trabalha isso. Então, assim, quando a gente estrutura um processo, a gente já tem que levar em consideração um processo tecnológico, a gente já tem que levar em consideração esse ponto. Então, como a gente vai direcionar e trabalhar isso de forma efetiva? Então, vamos lá. Acho que, como case dentro da Ambev, quando a gente fala, por exemplo, de riscos de compliance, né, de possibilidades, a gente tem um ecossistema gigantesco. Só dentro da empresa, a gente está falando aí de 30 mil pessoas. Quando a gente fala de processos, por exemplo, a nossa logística, ela não é interna, ela é terceirizada. Então, imagina, toda vez que você vê um caminhãozinho da Ambev por aí entregando alguma coisa. Então, o nosso ecossistema é gigantesco, fora outros fornecedores. A gente precisa ter um canal efetivo em que a gente possa, por exemplo, ouvir essas pessoas, entender como a gente conecta e a gente melhore os nossos processos. Então, esse processo de escuta, a gente tem um Big Data, né, global, em que a gente tem práticas específicas e pilares sobre isso, em que a gente, lógico, fala de ética, a gente fala de reputação, a gente fala de integridade dentro desse processo, dentro dessa política, mas que a gente se alimenta disso e a gente retroalimenta o processo continuamente. O volume, por exemplo, quando a gente tem que tomar qualquer decisão ou de mudança, além de a gente ter uma equipe interna, a gente tem uma equipe externa também de escritórios de advocacia, dentre outras, que nos apoiam nessas tomadas de decisão. E um dos grandes desafios para isso nesse momento, para essa questão tecnológica, ele é gigante, porque como que você abrange, como que você chega? Então, você precisa ouvir. Então, percebam que a gente está olhando para o sistema, mas a gente não deixa de fazer uma questão de conexão com a escuta ativa, para que a gente tenha um direcional efetivo e específico para isso. Dentro da companhia também, dentro desse sistema global, a gente tem práticas globais de treinamento, principalmente de comunicação e etc., mas que a gente também vai muito para esse processo de compliance. E eu estou trazendo compliance porque as regras éticas de tecnologia,
elas são delicadas e elas são fundamentais. E a gente precisa ter essa tratativa de forma direcionada. E isso a gente, sim, fala muito sobre, e a gente precisa estar atento a esse processo. Então, quando a gente faz esse treinamento que é global, sabe quando chega aquele treinamento nas nossas empresas, a gente fala, mas a gente tem que fazer? Tem, ele é fundamental. É daí que a gente consegue entender o status quo que a gente tem ali, e como que a gente atua através desses processos. Eu não consigo, enquanto área de ecossistema, ter a mesma percepção que a área financeira está tendo, que a área de supply está tendo. A gente tem especialidades diferentes nesse processo. Então, para isso, a tecnologia nos apoia de forma assim... para mim, como fala? Exponencial. Assim, é fundamental que a gente faça a tratativa desses dados também de forma discutida, para que a gente tenha as percepções. Então, sabe aquela questão que a gente fala, tenha times diversos? Então, nesse momento, é fundamental para que a gente possa fazer essa avaliação, essa validação desse processo de uma forma muito direcionada. E tem uma questão também de um case nosso, interno, que tem feito, desses últimos, acho que a gente implantou, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2018, o nosso censo, em que a nossa própria área de tecnologia fez um censo da Ambev. A gente não tem um censo terceirizado. Isso fez assim maravilhas. Por quê? A gente consegue ter um acompanhamento efetivo disso. Se a gente precisa de algum ajuste, seja por questão de legislação, ou seja porque a gente precisa entender o que a empresa, qual é a construção daqueles próximos 2, 5 ou 10 anos, o que a gente tem que ajustar ali, etc., a gente consegue ter um processo muito comparativo e a gente consegue ter todos esses conteúdos desse BI para as áreas. Lógico, com as aberturas corretas disso, a gente sabe que tem toda uma questão de proteção de dados, mas como que a gente consegue ser estratégico e ter uma conduta efetiva, tanto para dentro da companhia, desde um desenvolvimento de um programa, por exemplo, né, de liderança, dentre outras coisas, como que a gente impacta o nosso mercado de forma efetiva. Então, assim, tem N cases que a gente tem, não vou ficar contando tantos, mas assim, eu fico muito feliz do nível de responsabilidade, o que traduz no tema desse painel, no nível de governança que a gente tem para tudo isso. Tá? Gente, eu estou morrendo de inveja aqui da Michele, com 30 mil pessoas. A minha área sou eu e Anderson. Levanta a mão, Anderson, olha. Olha que área diversa, maravilhosa. Não é maravilhosa, gente? Agora, falando de inovação tecnológica, que foi um assunto aqui da Michele, enquanto ela tem 3 mil, minha empresa tem 79 colaboradores, mas é uma empresa gigante, né, do nosso grupo Caixa, ele também usa... Ele tem assessores. A área sou eu e ele, mas ele tem os assessores dele de inteligência artificial maravilhosos. E ele coloca lá, quando ele vai usar a inteligência artificial, que ele quer foco na diversidade, que ele quer foco não sei o quê, e o trabalho sai esplêndido. Olha, eu estou muito bem servida. Eu não gosto de fazer assim propaganda dele, porque querem me tirar, querem... A presidente já falou que quer ele, eu não deixo ela de jeito nenhum. Falei, de jeito nenhum. E, gente, olha que incrível, Giba. Eu conheci ele aqui. Eu conheci Anderson no Pacto das Pretas, em junho. Aqui. Então, para mostrar para vocês como esse lugar é incrível, de fazer conexões fantásticas, assim, agradecer. Né? Agradecer ao Pacto, agradecer ao Anderson e agradecer a vocês. Mas, para finalizar aqui, que a gente já está, Thalita, sobre governança e equidade, qual o futuro que queremos? Nosso prazo já se esgotou. De novo, eu aqui afetada com o que está acontecendo em volta. Eu quero comitês executivos com a Michele. Diversos. Comitê diverso. Eu quero conselhos com Cristina, entendeu? É isso, eu acho que assim, pensar no futuro... essa nossa presença real nos espaços de tomada de decisão, nossa presença enquanto pessoas negras, com toda a nossa complexidade, não performando uma negritude esperada, então, assim, com toda a nossa complexidade. Eu estou falando isso porque a gente teve muita complexidade em pessoas negras em posições importantes de liderança no país. E a gente
poder estar nesses espaços com a nossa complexidade é um lugar de humanizar a nossa experiência, né? Então, assim, pensando nesse futuro, eu quero um futuro em que a gente esteja presente nesses espaços e não só nos programas de entrada. Então, a Singuê trabalha por isso. Eu todo dia acordo e a minha missão é essa: contribuir para ter mais pessoas negras em espaços de poder e liderança. É um mantra que eu recebi do meu pai e que eu sigo. E eu vejo também uma humanização das pessoas que estão, né, participam desses espaços, as pessoas não negras, falando agora das pessoas negras também, mas uma humanização no sentido de espaços de abertura, de escuta, foi usada essa expressão no painel anterior, de pensar onde os pés pisam, então, né, de uma liderança que está na operação, que conhece as pessoas, que entende do seu contorno, que entende, né, as comunidades, tudo que é afetado a partir da sua operação, a partir do que você faz enquanto a centralidade do seu negócio. O que mais, gente? O futuro é bom porque a gente pode, né? A gente pode ir desenhando. Devagar. A gente pode ir divagando. Mas eu acho que passa muito por esse lugar da gente ter essa presença mais consolidada de pessoas públicas de diversidade nesses espaços. A gente está ainda bastante longe disso. Sim. E não teve como não citar isso, estando no meio dessas duas mulheres, né, que são mulheres que ocupam esse espaço. Então, para mim, é uma honra. Então, o futuro, para mim, é esse. Simples assim. O futuro, para mim, também está aqui, ó, nessa diversidade, né, nesse momento, nessa opção que a gente tem de fazer a diferença, né? Eu acho que eu agradeço todas vocês, agradeço a todos, gratidão. Foi uma honra estar aqui falando com vocês. E agora, sim, para finalizar, que nosso tempo já passou, a Caixa Capitalização é uma empresa, né, da holding da Caixa Seguridade. Ela está no Brasil todo. Nosso escritório fica no Rio, né, mas a Caixa, os nossos produtos são comercializados na Caixa, né, no balcão Caixa. Então, no Brasil todo, que acho que é o maior banco social aí do nosso país. E a gente quer fazer a capitalização, ela trabalha com diversas soluções de negócio, mas principalmente com foco na educação financeira e no elemento da sorte com os nossos sorteios. Então, só para finalizar aqui, a gente fez uma ação da cadeira sorteada, da cadeira premiada. Temos 10 cadeiras premiadas no auditório. Né? Vocês depois passem a mão. E aí, quando vejo algumas cadeiras que não estão ocupadas, vai ter gente lá olhando. E a gente trouxe 10 brindes para vocês. Né? Deem uma olhada. Só que o Gibson não me deixou trazer os brindes para cá, porque eu queria tirar uma foto aqui com todo mundo que ganhasse. Mas os brindes foram lá para o credenciamento. A gente trouxe uns brindes bem legais para distribuir para vocês. E espero que vocês gostem, tá? Muito obrigada, obrigada. Achem aí, são 10, tá? São 10 prêmios. Obrigada, gente. Obrigada. Coisa linda. A foto, Renata? Onde você vai? A fotografia. Peraí, gente. Foto, Renata. Olha. Eu também? Ah, tá.